Boa noite, esperamos que estejam todos bem e que possamos melhorar ainda mais com as reflexões de hoje. Vamos fechando nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade, que possamos aprender ainda mais com os seus ensinamentos e evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então continuamos aqui com as obras de José Carlos de Luca, com os olhos do coração. Tirando proveito das diferenças. Somos pessoas diferentes umas das outras. O homem tem a percepção global, a mulher dos pormenores. O homem é mais racional, a mulher é mais intuitiva. Quando enfrentam problemas, o homem tende a se fechar, recolher-se, ao passo que a mulher prefere desabafar e discutir a relação. Ele se fecha, ela se abre. O homem tem sede de aventura, a mulher de estabilidade. O homem busca conquistar e proteger. A mulher procura atrair e ser protegida. O homem se interessa mais por conquistas exteriores. Carro, casa, emprego, campeonatos esportivos, computador. A mulher prefere as pessoais, expressar sentimentos, interesses religiosos e uma boa qualidade nos relacionamentos. Essa diversidade, ao contrário de ser um problema, é fundamental para o equilíbrio das relações conjugais. O aventureiro do marido encontra um freio no desejo de estabilidade da esposa. Já pensou se os dois fossem arrojados? Imagine agora se os dois fossem falantes, ou então calados. Haveria, por certo, um desequilíbrio. Pense em marido e mulher querendo discutir a relação a toda hora. Seria insuportável. Mas também não daria para aturar marido e mulher falando de futebol, política a todo momento. E se os dois fossem racionais, analíticos, quem aguentaria esse casal? Benditas diferenças. Eu achei bem interessante o que o José Carlos de Luca destacou, que são coisas que a gente vivencia, mas quase não presta atenção. O quanto nós temos diferenças na forma como lidamos com problemas ou como temos expectativas em relação ao casamento. Quando a gente conhece o namoradinho ou a namorada, um casal começa a se conhecer, acha interessante porque, ai, nossa, ele gosta da mesma coisa que eu gosto, ai, eu adoro comer sorvete, ele adora comer sorvete, eu adoro tal autor de livro, ele adora também, ai, a gente gosta das mesmas coisas, nossa, nós temos tantas coisas semelhantes, né? Esse é um aspecto que acontece muito durante o período do apaixonamento. Quando a gente está num período de se apaixonar, nós buscamos semelhanças. Por quê? Porque nós somos narcisistas por natureza. Nós procuramos o espelho o tempo todo. Nós buscamos no outro semelhanças e não diferenças. Só que com o passar do tempo, depois que a conquista já aconteceu, isso não é proposital, isso é natural, porque de forma cirúrgica nós vamos buscando o que é semelhante no outro, para saber se aquele parceiro ou parceira será a pessoa ideal para estar ao meu lado, né? Estar ao nosso lado. Por quê? Porque queremos encontrar a nossa imagem refletida num grande espelho, no lago, como Narciso.
o mito do Narciso. Então nós estamos o tempo inteiro buscando semelhanças. Só que quando nós vamos avançando da paixão para o amor, essas semelhanças, elas, de uma certa forma, não é que elas desaparecem, mas vão aparecendo as diferenças. E isso incomoda, porque a gente gera um estranhamento. Peraí, mas quando eu te conheci, você parecia tão interessado em determinada coisa e agora você não é mais. É porque aquela pessoa que está ao seu lado, ela já relaxou. Ela já sentiu que ela está num espaço seguro em que ela pode ser ela mesma completamente, que ela não precisa de máscara social, que ela não precisa se adaptar a mim ou a você no sentido de conquista. Então, o que naturalmente acontece com a gente? A gente começa a deixar vir à tona detalhes mais íntimos da nossa personalidade. Só que tem algumas coisas que são da natureza feminina e da natureza masculina. E a gente está dizendo aqui numa questão de alma. Porque o corpo feminino e masculino, isso é uma coisa momentânea. Enquanto nós estamos aqui encarnados, eu sou mulher, o Sérgio é homem e somos um casal heterossexual. Só que o nosso espírito não tem sexo. Então, nessa encarnação, viemos mulher e homem, mas nas próximas podemos inverter papéis, eu vir homem, ele vir mulher, porque o espírito não tem sexo. Então, as características são do espírito. Então, o espírito, a alma feminina, como disse aqui o José Carlos, né? Ela tem o homem tem uma percepção mais global e a mulher é mais dos pormenores. Por isso, tanta discussão quando a mulher chega do salão de cabeleireiro e o marido não presta atenção que ela cortou 2 centímetros do cabelo dela. Não presta atenção que ela mudou a cor do esmalte. Ou não presta atenção que ela perdeu 2 quilos. E sendo que a mulher, por sua vez, ela presta atenção em absolutamente tudo. Ela sintoniza, ela se preocupa com mínimos detalhes no sentido de percepção. Então, se o homem mudar um fio do cabelo, ela vai dizer: o que você fez no cabelo? Você mudou? Você passou no barbeiro? Você mudou a cor ou você mudou a roupa? A mulher, ela está sempre atenta aos detalhes. E quando ela não encontra essa reciprocidade, ela fica magoada, porque ela tem a impressão que ela está sendo negligenciada. Mas não é, é porque a visão do homem é mais global e da mulher é mais detalhada. Então, se tiver um casal andando numa rua e passarem perto de uma vitrine, o homem provavelmente vai ver a vitrine. A mulher vai dizer: nossa, você viu aquele vestido de listrinha? Tem a listra azul e verde, tem a gola em V, tem um rasgo do lado, achei maravilhoso. A mulher enxergou detalhes, o homem só viu que era uma loja feminina e que tinha manequins. Então, essas diferenças, durante o casamento, elas se tornam motivo de discórdia, motivo de desentendimento. Mas também, se nós fôssemos iguais, nós morreríamos de tédio. Então, 2 pessoas mais intuitivas, mais reflexivas, que gostam mais do abstrato, daquilo que daquilo que está no campo da intelectualização, da reflexão, ficar o tempo inteiro falando só disso, o relacionamento vai ficar um marasmo. Em compensação, também se for um casal extremamente concreto, muito racional, muito, como posso dizer, prático, um casal prático demais, que só fala do dia a dia, do aqui e agora, do que está acontecendo, do que tem que comprar, do que tem que fazer, e não para em momento nenhum para
conversar sobre emoções, sentimentos e falar sobre a relação. Isso também é um problema. Então, são características que elas precisam andar lado a lado. E também ali o José Carlos de Luca colocou como dividindo homem e mulher, mas não é necessariamente assim. Existem muitos casais em que o homem é mais sensível, é mais intuitivo e a mulher é mais sem paciência, é uma mulher que tem um pensamento mais prático. Isso é absolutamente normal. A questão é haver esse equilíbrio, um aprender com o outro, um tentar entrar na dinâmica do outro para saber o que tem ali, né? O que tem de interessante nessa forma abstrata de enxergar a vida, nessa forma mais intelectualizada. E a mulher, por sua vez, ou o homem, por sua vez, tentar aprender com o lado prático do parceiro, essa praticidade tão importante, essa dinâmica do vamos resolver, né? Não vamos ficar aqui contemplando, que a contemplação não vai levar a nada. A gente precisa agir, né? Tem momentos que precisa de ação. Então, o que o José Carlos está querendo dizer aqui, né, nesse pedaço do livro, nesse trecho, é que nós temos muitas vantagens, muito o que aprender com o nosso parceiro, se nós nos abrirmos para o outro, se nós nos abrirmos para a realidade do parceiro ou da parceira e não ficar julgando. E outra coisa também que é insuportável em alguns relacionamentos é a competição. É o marido querendo mostrar para a mulher que é muito mais bem sucedido, a mulher tentando mostrar para o homem que ela é mais bem sucedida, porque eu ganho mais, porque você ganha menos, porque eu me dei melhor na vida, você não está se dando bem, um joga na cara do outro as suas conquistas ou as suas derrotas. Aí, de forma muito silenciosa, se tornam inimigos íntimos. E com o decorrer do tempo, no relacionamento longevo, o que sustenta a relação, além do amor, do afeto, é o respeito e a admiração. Então, se nós entrarmos na competição, no conflito, no combate e na competição o tempo inteiro, em comparações, a gente está perdendo uma grande oportunidade de crescimento pessoal, conhecendo com quem a gente vive, com quem a gente se relaciona. Além de estar perdendo essa grande oportunidade, às vezes a gente passa anos com uma pessoa, morre sem saber com quem estava casado, né? Então a gente perde essa oportunidade. Além disso, a gente torna o relacionamento extremamente tóxico e a admiração vai se esvaindo. Se houve algum dia admiração, se houver admiração naquela relação, ela vai sendo minada pela competição. Onde houver competição, não tem espaço para admiração. Eu só admiro quando eu saio de mim e vou na direção do outro. Quando eu saio do meu olhar egoísta e tento enxergar quem é o meu parceiro, quais são as qualidades dele. Não esperar ficar viúvo ou viúva para dizer assim, nossa, minha mulher era maravilhosa, ou meu marido era fantástico. Ou então esperar que fique doente para ter esse reconhecimento. É buscar reconhecer no dia a dia com quem a gente está. Dizer isso para os filhos, olha, seu pai tem inúmeras qualidades, tem defeitos também, mas tem inúmeras qualidades. Tem o ponto forte na personalidade dele é X, Y, Z e vice-versa. Não só ficar um resmungando e o outro também para os filhos, demonstrando uma imagem muito ruim da mãe ou do pai para aquele filho, e então isso vai tornando a família com rachaduras que muitas vezes pode não ter depois como reconciliar. Eu acho que ela tentou me alfinetar. A gente é só um pouquinho diferente, né? Eu corintiano, ela palmeirense. Ai, tá vendo? Já temos aqui um problema competitivo seríssimo. Então veja que
existem as diferenças sim, e são necessárias, porque como a Cris falou, se fosse todo mundo igual, ia ser um porre, né? Eu acho que... Levando-se em conta que meu time é líder. Por enquanto. Então eu acho assim, que se a gente analisar, não de uma forma tão... Não precisa a gente analisar de uma forma tão grande. Vamos pensar só no nosso núcleo familiar. Somos um casal com 2 filhos e já veja quanta diferença em 4 integrantes. E nós estamos, sim, o tempo todo aprendendo uns com os outros. Seja no ponto, muitas vezes, negativo, que a gente não concorda, né? Eu sou perfeito, ela não. Então, veja que todo mundo vai defender a sua parte da bandeira. Mas nós estamos sempre tendo a oportunidade de aprender no nosso núcleo familiar. Tenho certeza que na sua casa não é diferente. Mas isso também, essa diferença, esse aprendizado nessa jornada, é que nos mantém, no nosso caso, unidos, seguindo o nosso caminho, hoje vivenciando já uma nova fase dentro do nosso relacionamento, que é o netinho. Então, dentro do nosso núcleo familiar, nós temos uma infinidade de divergências, mas que nos traz crescimento. É não analisar com crítica. Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, ele tende por achar que ele é perfeito, de criticar o outro. Critica a esposa, critica o filho, critica os colegas de trabalho, critica o amigo do futebol, critica a amiga que vai fazer o cabelo no salão. Nós estamos o tempo todo insatisfeitos e criticando, porque eu sou perfeito. O outro é que é diferente. Então a gente não consegue olhar para o próprio umbigo. É se olhar no espelho e olhar para aquela imagem que está do outro lado e falar, e aí? Qual que é a sua indiferença ou a sua diferença, né? Onde está o ponto principal que você tem que analisar dentro de si para estar sempre se melhorando, evoluindo? E nada melhor do que estar evoluindo com a companheira do lado, com os filhos. Poxa, mas eu não tive essa questão, eu me separei, me divorciei. É se autoanalisar. É não depositar no outro, que a gente julga ser diferente, ser o problema da relação. E quando eu digo relação, não simplesmente na questão de marido e mulher, na relação de convívio. Então eu acho que é sempre a gente estar se autoanalisando. Aonde eu posso melhorar, mesmo sendo perfeito? A gente sempre pode melhorar um pouquinho mais, né? Com a ilusão de perfeição, né? Exatamente. Mas é a partir do momento, eu acho assim, o principal, na minha opinião, é que a gente só começa a crescer verdadeiramente dentro de um relacionamento quando a gente se permite olhar de forma afetuosa para o nosso parceiro ou parceira, para o relacionamento que a gente tenha. Começar a olhar com afetuosidade, olhar ali, prestar atenção que naquilo que ele está fazendo, naquilo que ela está fazendo, ela está demonstrando afeto, demonstrando carinho, às vezes não com palavras, mas com ações, com atitudes. Tem pessoas que são da fala, são pessoas que fazem declarações lindas de amor, e tem outras que são das ações, que não são de falar o quanto amam, mas tem atitudes que através daquela ação ela está demonstrando o quanto ela tem afeto e carinho pelo parceiro
ou pela parceira. Eu estava vendo no Instagram um senhor que ele acorda todo dia 4 horas da manhã para fazer um bolo de laranja, porque ele faz para a família toda um bolo de laranja e broa, eu não sei se é de fubá. Ele acorda 4, ele coloca o relógio para despertar 4 horas da manhã para fazer esse bolo e essa broa. Para o café da manhã, para quando a família, a esposa levantarem aquele bolo, aquela broa, estejam sobre a mesa para o café da manhã. Provavelmente ele nunca disse para a esposa que a amava, ou nunca disse para os filhos que os amava, mas a ação dele é de puro amor, né? Então a gente tem que parar de assistir a novela e achar que tá tão lindo na novela, aquelas declarações, aqueles poemas, aquelas coisas lindas, porque às vezes nem sempre o amor se expressa através de palavras, mas sim de atitudes, de ações. E quando a gente começa a admirar o nosso parceiro, a gente começa a tornar o ambiente menos pesado, porque a vida tem suas intercorrências, tem seus problemas, tem os momentos de altos e baixos dentro da família, o momento de doença, de problema financeiro. E quando se tem admiração pelo seu par, isso se torna muito mais leve, muito mais suave. Então é sobre isso, é sobre aproveitar as diferenças entre o casal, pegar o limão e fazer uma limonada, mesmo que você não goste do jeito como seu parceiro ou sua parceira né? Muitas vezes você gosta da pessoa, mas não gosta da forma como ela funciona. Mas se você olhar com olhos de amor, né? Com olhos de ver, provavelmente a dinâmica familiar, a dinâmica do casal vai melhorar muito. Com certeza. É isso aí. Vamos agora nossas vibrações. Novamente fechando nossos olhos. Sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, energias de paz, de fé, de perseverança. Gratidão, Jesus, por permitir participar de um grupo tão seleto como esse que nos acompanha, mesmo sabendo que somos todos diferentes uns dos outros, mas que possamos aprender todos os dias com o diferente. Que o diferente nos traga conhecimento, respeito, evolução. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, vibremos pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, vibremos pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos irmãos em situação de rua. Vibremos pela família, pela união de casais diferentes que trazem ao mundo filhos diferentes, mas que possam todos aprender uns com os outros, com amor e respeito. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Sintam-se abraçados por Jesus, acolhidos pela Virgem Maria e se sintam fortalecidos. Pedimos pelos velhinhos nos asilos e silenciamos Jesus, para que possamos fazer nossos pedidos pessoais,
Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para nos fortalecer, para curar nossas enfermidades, para que nos dê força para continuar a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos a presença de todos de forma virtual em nossa vibração, também em nossa página no Facebook, Aura Vibração Espiritual, e nosso canal no YouTube. Somos muito gratos pelo carinho, pela atenção e por estarem conosco há mais de 4 anos. E uma coisa que nós não temos diferença. Nós amamos vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.